Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Todo mundo bem? Tem um cara mais alto aqui? Um pouco mais alto. Trazer a palavra de hoje. Semana passada, quem estava aqui presente, vimos uma mensagem que o tema foi considerando os nossos caminhos, né? Que nós possamos considerar os nossos caminhos. E durante a semana nós meditamos nisso, espero que todos tenham meditado. E através dessa palavra eu pude perceber o quanto o Senhor tem feito na minha vida, o quanto o Senhor tem agido na minha vida, o quanto o Senhor tem mostrado na minha paternidade, na forma que eu trato minha esposa, o meu dia a dia. O Senhor tem agido através de nós, agido no meu coração e através de nós, através das palavras que são pregadas aqui. Então eu espero que vocês, após a mensagem, vocês possam estar realizando isso, que é meditar na palavra, que é orar a palavra e que é ler a palavra. E aí dando uma sequência a essa mensagem, eu trouxe um tema que é: qual será o seu caminho? Essa palavra tem falado muito a nós, né? Desde o início do ano, que é o caminho, o que nós vamos trilhar, o que nós vamos seguir. E foi o tema que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que vocês possam meditar junto comigo. Eu espero que juntos possamos aprender, espero que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Então, algumas perguntas eu coloquei aqui para nós iniciarmos, que é uma resposta que você possa dar a si mesmo. O que você fez até aqui? O que você tem construído? Você gosta do resultado que você obteve até aqui? Você está feliz com a vida que você vive com Deus? São algumas perguntas que eu me fiz, algumas perguntas que Deus colocou no meu coração e que muitas vezes é até complicada a resposta. Você for pensar... Estão me ouvindo? Você for pensar direitinho, você vai refletindo sobre a sua vida e você vê, eu cheguei até aqui por quê? Né? Tem uma história. Até lá no trabalho esses dias aconteceu de um colega estar reclamando de a gente ter que voltar a trabalhar, e a reclamação dele foi por causa do pecado de Adão. Ele falou: caramba, pecado de Adão, por causa do pecado de Adão, hoje nós temos que trabalhar. E ele falou: senão a gente estava tranquilo, senão a gente não estaria fazendo nada. Eu falei: não é bem assim não, a gente trabalharia, mas teria prazer em trabalhar, prazer em fazer. Mas, trazendo isso, o que eu quero dizer com isso? Tem uma história, tem um porquê. Hoje nós vemos malignidade, nós vemos dificuldade, nós vemos pessoas fazendo tantas coisas ruins. Você abrir a notícia, abrir jornal, você vai falar: caramba, cara, só tem coisa ruim. Maldade do coração humano é enorme. E nós vemos uma resposta na história, que é o pecado. Essa é a resposta. A partir do pecado você vê sendo construído essa história. E especificamente na sua vida também tem uma história ali construída. Você mora hoje aqui em Figueira, Miguel Couto, é porque alguém, seus pais, alguém no passado comprou um terreno ou alugou a casa, e assim você vai construindo a sua história. Tem uma história por trás da vida que você vive. Então, a palavra de semana passada e no dia de hoje, nesse início, eu espero que o Espírito Santo vá falando com você o que você construiu até aqui, o que está no seu coração, o que foi feito, qual palavra tem sido vivida por você, qual a resposta que você deu. Você está satisfeito com essa resposta? É difícil estar satisfeito muitas vezes. Então, ore, coloca o coração diante de Deus e espera essa resposta vindo e busca essa mudança que o Senhor pode proporcionar. É interessante esse olhar, é interessante poder caminhar, olhar a nossa vida, se ainda não aconteceu com vocês. Eu já estou nessa fase de olhar quanto que foi construído. No grupo pequeno até falei com o pessoal
que assim que eu me converti, que eu coloquei meu coração diante do Senhor e me arrependi verdadeiramente, eu pensei, caramba, eu tenho muitas coisas eu tenho a colher. E são coisas ruins, pela irresponsabilidade. A vida que eu vivi vai me pedir algo, vai me pedir uma resposta. Eu semeei e eu vou colher isso. Então eu pensei, vai ter um tempo, eu vou ter um tempo até essa resposta ser dada, e após isso, numa vida com Deus, eu vou poder também colher no futuro. Muitas vezes não é de imediato. Você vê, às vezes, pessoas colhendo de imediato, mas no normal é uma caminhada, é uma sequência. Então, observe a sequência, observe onde você está nesse momento. É a oração que eu faço, é o que eu peço que o Espírito esteja já trazendo sobre o seu coração. Onde eu estou nessa caminhada com Deus? Em que momento eu me encontro? Eu me encontro perdido? Eu me encontro buscando ao Senhor? Eu me encontro com dúvidas? Eu não sei onde eu estou? Tem tantas respostas, né? Mas que o Senhor possa falar ao seu coração. Primeiro texto que nós vamos ler alguns. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Que fala o seguinte. O jogo é rápido. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Esse texto, Moisés leu, o livro de Deuteronômio é uma repetição, conta como uma repetição da lei ali. Se você for ver até o capítulo 5, você vai ver que ele fala de novo dos 10 mandamentos, que foi falado em Êxodo 20, ele fala novamente ali. E Moisés, ele traz essa repetição ali, já no final da caminhada deles, dos 40 anos, ele vem falar palavras de, é isso que nós queremos, é buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É isso que o Senhor quer para vocês. O próprio Moisés não entra na terra, mas ele vai falando e fala, inculca para os seus filhos, passa isso para os seus filhos, passa isso para as gerações, mostra o caminho que você está. Se você conseguir buscar o Senhor, mostra isso para outra geração também, essa busca, essa entrega, essa vida que o Senhor pode dar. E aí a pergunta que eu faço para nós, né? Eu falo aqui como irmão que também está nessa caminhada, porque nós muitas vezes não realizamos. Por que nós não colocamos o Senhor acima de todas as coisas? Por que nós não passamos isso para os nossos filhos? Porque o nosso coração não está totalmente entregue. Porque a gente não busca a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Porque essa entrega não é verdadeira, não é genuína, não é de todo o coração. É isso que é pedido aqui. Aí se fala, mas eles pediram para o povo lá atrás. Se for ver, quando perguntaram a Jesus, foi a resposta dele. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Depois ele botou ainda algo a mais, o seu próximo como a você mesmo. Está lá em Mateus 22, 37. Você vai ver que a palavra é completa. Essa vida para Deus, ela é completa. É o que Ele nos pede. E nós muitas vezes não respondemos a isso. E aí, é uma dúvida que surge na minha oração com Deus e no meu dia a dia. Eu fico me perguntando o porquê. Por que muitas vezes, nós estamos aqui no ambiente cristão, nós estamos no ambiente de igreja, nós ouvimos palavras, graças a Deus aqui nós somos bem alimentados, somos ovelhas bem alimentadas, tem palavra, está ali, a informação nós temos, mas muitas vezes não chega a nós a revelação, nós não nos entregamos verdadeiramente. E aí a pergunta que eu te faço, nesse primeiro ponto é, se você foi convencido ou você está convertido a Deus? Se te falaram algo que é bom, te deram a informação de algo que é bom, e você está seguindo aí dessa forma, achando que só por estar vindo a uma igreja, ou se fazer algo moralmente correto, se isso já estabelece uma vida com Deus. Quando, na verdade, não. E, infelizmente, até tinha uma carona que eu pegava com um colega meu,
Aí um comentário que ele fez, ele tentando, por saber que eu sou cristão, de repente falar algo para depreciar a nossa fé. Ele, cara, o que eu vejo aí, o que eu vejo de cristão, eu acho que 60%, 70% não é de verdade. Eu acho que tu até achou, você está com um olhar bom, se for olhar verdadeiramente. Infelizmente, se for olhar verdadeiramente, acho que 90%, na verdade, não está seguindo conforme o Senhor pede. Aí ele até olhou com um olhar meio surpreso. Falei, o que se espera não é muitas vezes o que nós fazemos. Porque nós, até hoje em dia, a gente comenta isso no nosso grupo, né? Hoje em dia virou moda, virou algo bonito, você ser cristão, ser gospel, essas coisas todas. E a verdadeira vida de Deus, o verdadeiro significado, a verdadeira entrega, nós não nos colocamos dispostos a cumprir, que é realmente renunciar à nossa vida para obter essa vida ao lado do Senhor. Vamos ler o texto aqui, para a gente perceber um pouco? Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, que é o próprio Jesus falando o seguinte, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Aí Jesus está citando Isaías 29:13. Essa passagem, os fariseus ali vão falar com ele, dos discípulos dele que comem sem lavar as mãos. E ele cita a palavra, mostrando para eles, tentando demonstrar para eles, vocês acham que é isso? Vocês com os lábios, muitas vezes, você vê muitas pessoas, você louva, canta, então tem tantas pessoas que fazem isso. Com as palavras estão falando, não, é legal. Eu falava isso muito no grupo, falava muito quando dava célula antes. Se você perguntar para uma pessoa que não vive uma vida com Deus, tu for ali, tu for numa favela agora, o cara pode estar com fuzil. Você perguntar para ele, você acha que Jesus é o caminho correto? Ele vai te falar, sim, é o caminho correto. Então, os lábios dele podem louvar, os lábios dele podem falar, não, maravilhoso, Jesus é maravilhoso, mas o coração pode estar longe dele. E o exemplo aqui ainda bota, chega a ser pior, que somos nós, né? Pessoas que estão caminhando, que estão se dizendo cristãos, que estão se dizendo caminhar com Deus, honrando com os lábios, mas o coração está longe dele. Que você não seja essa pessoa, que você fuja disso, em nome de Jesus. Outra passagem, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. São palavras, digamos assim, pesadas, mas é o próprio Jesus que está dizendo. Então, como não sou eu que estou dizendo, me isento. 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você vê que a palavra de Jesus é forte, é verdadeira, é pesada. A gente, às vezes, quer viver no Evangelho, viver de forma mais ou menos, né? Não, vou caminhando aqui, quem sabe o Senhor não me salva, quem sabe Ele não faz. Você vê Ele falar, eu nunca conheci vocês. São pessoas que aparentemente fizeram coisa, né? Expulsaram demônios, fizeram... Você vê ali, ele fala, profetizaram no nome do Senhor, mas o coração está longe. A entrega não é verdadeira, a entrega não é genuína. Então, voltando à pergunta, cuide, que o Espírito te mostre, se você não está somente convencido de que esse é o caminho bom. Entenda perceba isso, de repente você só está convencido de que, não, deve ser o certo a se fazer. As pessoas chegam e falam mesmo. Se tu falar que se converteu, não, me converti. Pô, cara, é o melhor caminho. Concorda? Já ouviram isso? Alguém já ouviu isso? Eu ouvi isso. Pô, caraca, tu está caminhando na igreja? Não, é o melhor caminho. Pô,
mas ele sabe que é o melhor caminho porque ele não segue. E aí a pessoa pode falar isso. Pô, tô na vida, minha vida está perdida. O que eu vou fazer? Vou lá naquela igreja, vou começar a caminhar e vou andando. Então você pode estar convencido de que é o melhor, mas a experiência, o relacionamento pode não estar acontecendo. E o futuro é esse que o Senhor está mostrando, mas não vai ser o de vocês, em nome de Jesus, que vocês entenderão a palavra. Amém? Amém. Para os cristãos, os que já, de repente, estão escutando e pensando, essa fase eu já passei. Tem um versículo que eu gosto, que é o 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que fala o seguinte: por isso, aquele que pensa estar em pé, na versão NA fala, veja que não caia, né? Tem outras versões que fala, cuide para que não caia. É o famoso vigia, né? Vigia, fica ligado, fica atento. Às vezes a gente acha que, não, já passei dessa fase aí. Eu sei que eu estou num relacionamento com Deus, mas cuide para que não caia. A gente vê queda de pessoas que às vezes estavam ali, fazendo a vontade de Deus. Você vê a pessoa andando bem, caminhando bem, quando você olha, você vê um resultado ruim, porque a pessoa pensa que já está tudo feito e não se aperfeiçoa, não busca mais a Deus, não se entrega mais. Nesse versículo aí, ele é até falado no curso de Homem ao Máximo que nós fizemos, esse capítulo 10, depois você lê em casa. Ele vai falar até da caminhada do povo no deserto, e ele fala que é um exemplo para nós, é um exemplo dado para nós, o porquê que eles caíram ali, o motivo de muitos se perderem. E aí ele dá uma sequência de pecados cometidos por eles e que servem de exemplo para nós. Até anotei assim, alguns dos pecados que ele fala ali no texto, para não ficar longo, para eu não ter que ler o texto todo. Fala de cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Então são pecados que fizeram aquele povo cair, e ele fala como um exemplo, e ele fala para nós, estou dando esse exemplo para vocês, os que estão em pé, cuide para que não caia, fique atento. Se você se vê numa vida já com Deus, que você esteja atento para não cair. Amém? Então vamos lá. Então, que você seja convertido e não convencido. Atos, capítulo 19, versículo 13. Parece que não tem a ver, mas no final o manto vai se desenrolar. Se não se desenrolar, semana que vem ele continua. Parece que não tem a ver, mas calma que vamos chegar ao fim. Atos capítulo 19, 13. E alguns judeus, do 13 ao 16, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. O que esse texto tem a ver com essa questão de você ser convencido ou convertido? Pensa, os caras olharam ali e falaram, pô, tem Jesus, tem Paulo, vou falar em nome do Jesus que Paulo prega, então vai dar certo. Às vezes, trazendo para nós, às vezes o nosso olhar eu faço parte de uma igreja, até que era conhecida, uma igreja séria, a palavra é pregada, nós temos ensino, então eu faço parte dessa igreja. E às vezes você quer usar o nome da igreja para poder confirmar a vida que você não tem com Deus. É perigoso. E você viu comigo o texto, Jesus falou que não, eu não te conheço. Ele não perguntou a placa. Você percebeu isso? Ele não perguntou de qual igreja você faz parte. Ele queria saber se o coração estava com ele. Ele queria saber se a entrega era verdadeira. Os demônios conheciam Paulo. Os demônios conheciam Jesus. Mas eles não conheciam os filhos de Seva ali. O cara sumo sacerdote. Se você for olhar,
provavelmente foram muito ensinados, né? Eram pessoas, os caras, filhos de sacerdotes, foram muito ensinados, mas não conheciam. Não conheciam Jesus e tentaram expulsar pelo nome do outro. E às vezes a gente quer se respaldar no nome da igreja. Antes de vir para cá, para a igreja, teve até uma situação que eu comentei com o pastor. Falei, eu conheci uma pessoa que se dizia aqui da igreja, e os exemplos dela não eram bons. Aí eu falei, cara, o que será que ensina naquela igreja? Né? O meu olhar foi aquele, eu olhei para a pessoa e eu refleti para a igreja. E quando eu vim aqui, eu falei, não é ensinado a vida que esse cara vive. Não é ensinado. Então não atrele placa denominacional, não atrela isso. Atrela a vida que a pessoa tem. É o quanto você se entrega, é o quanto você se dedica. Você pode estar aqui sendo bem ensinado e vivendo longe de Deus. Você pode estar aqui bem ensinado, com o coração longe do Senhor. Seus lábios falando aí, ó, eu me entrego ao Senhor, me entrego ao seu agir, mas o seu dia a dia, que é o verdadeiro, que é a prática, que é com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, no seu trabalho, é aí que o Senhor espera de você, é aí que Ele olha, é aí que Ele está te olhando, é quando ninguém está te vendo, é aí que Ele está te vendo. Então é nesse momento que Ele espera um cristão verdadeiro, é nesse momento que Ele espera uma entrega verdadeira. E é isso que eu espero que nós possamos alcançar e se entregar para alcançar. Amém? Então, cuidado com isso. Cuidado com... Eu sou de uma igreja séria, mas eu mesmo não ando de forma séria. Cuidado com isso. Quem se encontra com Jesus muda, é transformado. É outro caminho, é outra rota. E eu me indignei no sentido de até conversei com a Carla depois em casa, falei, caramba, tem pessoas que ainda estão nesse pensamento. Eu achei que não existiam. Achei que não existiam pessoas que ainda pensam que não precisa, a gente a salvação Jesus já fez e está tranquilo. É o Deus do... É isso aí. É a graça que está liberada. Então a resposta é que nós nos entregamos realmente, é diante dele, renunciamos a nossa vida, para que a vida dele possa habitar em nós. É isso, não é uma salvação, não é banal, não é de forma banal. Não, te encontrei, está tudo certo. Não, os que se encontram com Jesus são transformados por ele. Amém? Ponto 2 aqui, que eu acho que é uma resposta se caso você vive dessa forma que foi falado anteriormente. Se você vive convencido e não convertido, se a sua rotina de vida não é uma rotina de entrega a Deus, se você não conseguiu ainda vivenciar um relacionamento com Deus de intimidade, pode ser que tenha te faltado, que é o ponto 2, o arrependimento. Faz parte. É o início. Eu vejo como o início da nossa vida cristã, quando a gente se arrepende de verdade. E verdadeiramente, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e falamos, não, Jesus, eu sou teu, meu coração é teu, minha vida é tua. E 2 pontos que eu acho que dificultam a nossa vida de a gente chegar a esse arrependimento. O primeiro que eu vejo é nós não reconhecermos a malignidade do pecado. Não precisa abrir, mas o Romanos 7, 13 e 14 vai colocar o pecado como excessivamente maligno. Pecado é excessivamente maligno, excessivamente ruim. E o mundo prega para nós que o pecado é bom. Pecado é bom, pecado é gostoso. Já ouvi muito isso. Na minha pequena caminhada cristã, já ouvi muitas vezes isso, que o pecado é uma coisa boa, né? E de púlpito. Fala, não, o pecado é bom, por isso que você faz, por isso que você não consegue abrir mão, porque o pecado é bom. Só que aí me mostraram a Bíblia e me mostraram que o pecado é excessivamente maligno, dói mais. Concorda que dói mais? Concorda que o ato pecaminoso fica algo já ruim, independente do pecado que seja, uma mentira contada, uma corrupção feita, uma palavra mal dada para o irmão, uma palavra agressiva dada ao irmão, isso é excessivamente maligno.
Tem um pastor que eu ouvi falando que eu achei interessante, que existe uma resposta de acordo com quem você está ofendendo. Se você matar uma barata, ninguém vai se importar, concorda? Matou uma barata. Pisa em cima de uma criança. Que isso? Está repreendido. Está doido? Pisar em cima de uma criança? Então, o pecado, quando a gente ofende alguém santo, puro, perfeito, nós estamos ofendendo ao Criador. Isso nos separa, independente do nível do que você fizer. É pecaminoso, afasta. É pecaminoso, é necessário arrependimento. Cometeu o pecado, abre o coração diante do Senhor. E essa falta de consciência do pecado, essa falta de entendimento de que o pecado é excessivamente maligno, muitas vezes nos faz viver de forma tranquila. Glória a Deus. Outra coisa, além da consciência do pecado, outra coisa que eu acho que dificulta esse coração arrependido, essa entrega verdadeira, é uma postura soberba, é uma postura altiva. Isso independente, se você é meio crente, quase crente, foi crente, filho de crente, neto de crente, tem de tudo, né, hoje em dia. Tem de todas as coisas, independente. A postura soberba, a postura altiva de falar que eu não preciso saber, eu não preciso conhecer mais, eu não preciso entender mais. É um olhar de que às vezes estou aqui falando, isso aqui eu já escutei, eu já sei, precisa de arrependimento. Pronto, você já fechou o coração e já fica difícil do Senhor poder trabalhar no seu coração a verdade que Ele tem. Ele quer transformar o seu coração de dentro para fora. Ele quer que haja em você o desejo, haja em você essa entrega de falar, não, eu me arrependo verdadeiramente, de todo o meu coração. E a postura de quem se arrepende, como é? É quebrantada, é submissa, é cabeça baixa. Como que a gente vai querer olhar um olhar altivo para o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem e que tratou a gente com amor ali, mas sempre sendo soberano, sempre sendo maior, e mesmo assim ele se mostrou menor. E vai lá e lava os pés dos discípulos, fala, vai, faz igual eu estou fazendo. Estou te dando um exemplo. Humildade. Ele, Todo-Poderoso, humilde. Como nós seremos altivos em nosso ser? Como a gente vai achar que não precisa aprender mais nada? Filipenses vai falar para a gente tratar o outro como superior a nós mesmos. Independente de quem seja o outro. Sempre temos a aprender um com o outro. Sempre temos a aprender. Então coloca no seu coração que o arrependimento é necessário e perceba se caso na sua vida não aconteceu ainda esse momento de arrependimento. Se você não lembra, não lembro. Quando você se converteu? Qual foi o dia que você entregou a vida para Jesus? Eu não lembro. Estranho. Porque, pelo menos para mim, foi como se fosse um caminhão passando por cima de mim. É algo... Parece que o Senhor estava me esmagando. O Senhor estava... Parece que toda essa consciência de pecado, o peso do pecado, parece que isso deu um nó na minha garganta. Carla sabe, não sou de chorar. Eu não aguentava, não tinha mais lágrima. É algo tão poderoso que tem que ser experimentado, entende? Então eu oro para que aconteça essa experiência contigo, busque essa experiência, busque essa transformação, busque essa vida, não queira só vir para a igreja, participar, eu estou participando, não, busque que realmente seja verdadeiro, seja algo que haja intimidade. Busca isso. Vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. É você ser pisado por Deus. É o Senhor te esmagar. É o Senhor te mostrar quem você é. É doloroso, mas é prazeroso. Depois você olhar e falar, cara, obrigado, Deus. Obrigado porque você fez em mim o que eu precisava. Às vezes a gente está andando, está caminhando, entra na igreja, sai da igreja, vai ali, vai aqui, ouve palavra, informação, mas não tem a revelação do trono do Pai. Não entende a vida que o Senhor veio trazer. Então que o Senhor possa falar ao seu coração e mude a sua postura. Você vê ali a postura de alguns homens. Marcos 2,17. Marcos capítulo 2, versículo 17.
vai falar o seguinte, ó. Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Os fariseus estão reclamando ali do pessoal comendo com publicanos e pecadores. Jesus está comendo com eles. E Jesus mostra para ele: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se reconheça como essa pessoa que precisa de Jesus. Se reconhece, olhe para si. Outro exemplo, Lucas 18, não precisa abrir, Lucas 18, 9. Para quem está anotando, né? É aquela parábola conhecida do fariseu e do publicano. Jesus conta essa parábola e mostra. O fariseu está ali, ó, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes, eu sou o cara, eu faço coisas boas, batendo no peito feliz. Enquanto o publicano está ali, ó, batendo no peito: ai de mim, misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Deus tenha pena de mim, nessa versão aqui, Deus tenha pena de mim, que sou pecador. Ele está batendo no peito. Qual é a ação dele? De humilhação. É de se colocar e falar assim: o Senhor está acima de tudo para mim. Não tem nada nessa terra que se compare ao Senhor e eu sou miserável. É olhar a sua condição, não é se rebaixar, é ver a sua condição. Acho que uma dificuldade grande que nós encontramos é porque nós nos vemos já no céu. É o exemplo do colega. Já nos vemos lá. Então, você vai ser salvo de quê se você já está lá? Né? Você vai ser salvo de quê? Você já está... Você já encontrou na sua vida, no seu andar, na sua forma moral de viver, você já está alcançando? Você acha que merece, mas na verdade nós não merecemos. Aos homens, Jesus falou que era impossível. É impossível nós chegarmos, porque nós não merecemos. Nós não teríamos condições, mas o nosso Jesus disse para Deus, mas para Deus nada é impossível. Então ele fez um caminho que nós não poderíamos trilhar. Ele coloca hoje para nós essa proposição. Ele bota para nós um caminho que nós não teríamos como seguir se não fosse através dele, através da palavra dele, através da vida dele. Tem até o louvor, né? Não. Fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho. Ele fez isso. Ele fez um caminho que nós não poderíamos trilhar. Isso é a graça de Deus. É chegarmos a um lugar que nós não teríamos condições. Eu vejo minha vida hoje, vejo o que eu trilhei, caminhei, tudo que eu fazia, eu olho e falo: era impossível viver da forma que nós vivemos. É impossível nós vivermos o casamento que nós vivemos. É impossível o relacionamento que eu tenho com meus filhos. Seria impossível. Sem ele seria impossível. Mas ele faz esse caminho ser trilhado e nós podemos alcançar. Isso é testemunho real. É minha vida. É o que está acontecendo. Eu falo com a Carla, a gente fala: caramba, como que é bom nós termos um relacionamento um com o outro e com Deus. Colocar Deus no nosso relacionamento. Coloca Deus no seu casamento. Falei no grupo e falo aqui: você quer o melhor da pessoa que está ao seu lado? Faça ela buscar. Veja ela buscando mais de Deus. Você vai ter o melhor da pessoa. Faz ela ficar longe. Veja ela se afastando de Deus. Você vai ter o pior dessa pessoa. Aí você fala: caramba, mas a pessoa que está comigo, ela está em Deus e está desse jeito? Então, imagina como seria. Imagina como seria. Mas coloca o coração diante do Senhor. Coloca diante dele. E queira, e deseje esse arrependimento. Peço a vocês que reflitam no mal feito na sua vida. A gente não fica lembrando dos pecados cometidos, mas para um arrependimento que o Espírito Santo te lembre o mal que você já fez para o seu filho, para a sua mãe, os seus irmãos, para o seu pai, para o seu esposo, esposa. Que o Espírito Santo te lembre. Que ele traga à sua memória o mal que você pode já ter feito, atitudes que você possa ter tomado no seu dia a dia de trabalho. Que o Espírito Santo te lembre para que esse arrependimento possa ser verdadeiro. Porque o confessar o pecado é isso.
Nesse dia que eu falei que houve um nó na minha garganta, esse dia que o Senhor me esmagou e eu pude ver o peso do pecado, como o pecado é maligno, eu fui lembrando de cada coisa, cada mal feito, cada ato de irresponsabilidade. E que eu orei ao Senhor, falei que eu nunca mais volte para essa vida, que eu nunca mais volte a caminhar dessa forma. E como o Senhor é bom e perdoador. E aí nós entramos na passagem que é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Do 9 ao 10. Isso é carta de Paulo aos Coríntios, que fala o seguinte: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Percebe? A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então é você ficar triste diante do Senhor e falar: Senhor, fiz tanta coisa errada. Ali Paulo está falando com ele porque ele mandou uma carta mais dura, né? Falou com eles de forma mais dura, mas ele se alegra, agora eu me alegro. Não porque eu falei de forma dura com vocês, mas porque produziu um arrependimento. Eu fico feliz porque vocês estão sendo transformados depois dessa repreensão. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, vai falar o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Amo esse versículo também. O Senhor repreende ao filho a quem ama. Ele, por nos amar, ele nos chama a atenção. E é um ato de amor quando nós chamamos a atenção dos nossos filhos. E é um ato profundamente ruim quando nós somos omissos. Olhe, que essa tristeza produza. Em nome de Jesus, produz arrependimento. Tem alguns ainda que sentem orgulho dos seus pecados. Tem pessoas que contam as façanhas, os erros cometidos, falam com os outros de situações feitas com orgulho, achando que isso é bonito. Eu vejo tanto no trabalho, vejo tanto na minha rotina de vida e às vezes ditos cristãos que como o erro é apreciado. Eu, trazendo como exemplo, uma vez tem um colega que estava correndo todo dia. E aí a gente sentado lá no rancho lá, comendo, aí eu zoei ele, né? Falei: agora tu tá aí nessa moda aí, de fotinha, ficar correndo. O pessoal da antiga não tem isso não, pô. A gente vive aí, sedentário e tal. Mas, pô, o espírito me incomodou. Me incomodou, eu falei: cara, nem essa brincadeira não é do Senhor. Nem essa brincadeira não... Aí depois chamei ele, falei: não, perdoa. Você está correto. Você está sendo que eu quero. Para eu me justificar, eu quero falar mal do que você está fazendo de correto. E isso acontece muito. Isso é um exemplo de rotina de vida, mas veja em tudo. Muitas vezes nós exaltamos o erro e colocamos como o ato falho a vida com o Senhor. Ao agir corretamente. Pessoas que agem corretamente, que tentam fazer o melhor, nós falamos mal. E quem está ali fazendo tudo que está de errado, chega atrasado, faz isso. A gente, não, aquele cara é maneirão. O maneirão que faz tudo de errado. Sempre tem uma exaltação a isso. Falei certo agora. Exaltação a pessoas que cometem o erro. Então tomem cuidado. Tomem cuidado com isso. Então a pergunta que eu faço: qual vai ser o caminho que você vai trilhar? Qual será o seu caminho? Qual a resposta que você vai dar? Você tem essa possibilidade de se arrepender, você tem essa possibilidade de viver no Evangelho mais ou menos, mas eu espero que você se entregue e se arrependa diante de Deus de forma verdadeira e genuína. E aí, nessa meditação com o Senhor, eu fiquei pensando: nós cristãos, o que nós vamos contar para os nossos netos? Qual vida nós levamos? O que nós fizemos? Aí você fala: pô, André, mas agora eu já tenho 70 anos. Tá, mas você tem o quê? 30 anos de vida? O que você vai contar? O que você vai fazer? A partir de hoje. Olha hoje e fala: não, eu posso fazer diferente. Eu posso viver de forma diferente.
E voltando para o que do nosso início, o que nós fizemos no passado estão refletindo no hoje. O que nós fizermos hoje vai refletir no futuro. Tenha certeza disso. Né? Como muitos dizem, o que você vai semear, você escolhe. Mas o que você vai colher, não tem escolha. É conforme você semeia. É conforme. Então, o que você quer plantar? Eu fico no olhar de pessoas que foram grandes homens de Deus e que as mães e os pais, eles foram pessoas que oravam por ele. Eu acho muito bonito quando vejo um pastor, alguém que vive uma vida com Deus, que você vê e fala assim, pô, eu lembro do meu avô orando por mim. Eu lembro do meu pai botando a mão na minha cabeça e orando. Eu lembro da palavra que foi falada em tal dia. E aí você fala, mas eu não tive essa oportunidade. Eu também não. É porque foi passando de geração em geração. Mas hoje você está tendo a oportunidade de fazer diferente. Não estou falando para você se culpar pelo que você não fez. Estou falando para você poder viver uma vida diferente. Após o arrependimento, você poder olhar e falar, Senhor, eu quero orar pela vida do meu filho. Eu ainda nem sei direito como fazer, mas eu quero entregar a vida ao Senhor e eu quero poder falar, filho, Deus te abençoe. E eu quero poder orar por ele. Quero poder orar pela minha mãe. Minha mãe não é convertida. Senhor, que o Senhor abençoe a minha mãe, que ela se converta, que ela se entregue, que o coração dela esteja totalmente acessível pelo Senhor. Entende? Hoje você olhar e falar, como vai ser o meu futuro? Qual será o meu caminho? O que eu vou poder falar? Que alegria vai ser falar, estou aqui com meu primo, João Vitor. Que alegria vai poder falar, depois, no futuro, ele tendo netos, os netos falam, pô, meu avô era um homem de Deus. Que coisa maravilhosa. Não é um orgulho poder falar isso, um orgulho de Deus, né? A glória para Deus nesse sentido, de poder olhar e falar, meu pai me ensinou nos caminhos do Senhor. Meu pai se dedicou a Deus, meu pai se dedicou à vida com Deus. Ele realmente, ele me ensina. E muitos de nós estamos vivendo, aí entra no que eu te falei, convencidos e não convertidos. Muitos de nós temos a vida ali, sabemos tudo que tem que fazer. Não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, eu tenho que usar roupa tal, eu não tenho que xingar, mas e o que eu tenho que fazer? Para de pensar no que tu tem que deixar de fazer. Pensa no que o Senhor quer que você faça. Para de pensar, esquece. Pensa no que o Senhor quer que eu faça. Qual vida que Ele quer que eu viva. Deus quer que eu ame o Senhor acima de todas as coisas e que eu mostre isso para o meu filho. Ele quer que o Arthur, ele possa olhar e falar, meu pai ama Jesus. Ele quer olhar para a Carla e falar, minha mãe ama Jesus. Ela tem intimidade com Ele. Deseja isso. Deseja isso. Deseja que a sua esposa possa falar, meu marido ama Jesus. Isso é certo. Lembra aqui quando a pastora falou do pastor? O que foi bonito, mais bonito ali para mim? Foi a verdade no que estava sendo falado. Tinha verdade, tinha vida ali. E até um aprendizado para nós, eu respeito muito mais as pessoas que eu convivo do que a galera. Tem uns pastores que a gente segue, que a gente gosta, que vê na internet, que acha legal, mas a gente não conhece a vida deles. Dá valor às pessoas que estão aqui se doando por você. Ela às vezes sai de casa para poder ir na tua casa, para falar contigo, falar de Deus, do amor de Deus. Dá valor a isso. Às vezes a gente valoriza mais o povo da internet do que os nossos irmãos, do que as pessoas que estão aqui se dedicando a nós. E é uma cooperação, é uma troca. Amém? Quase terminando. O louvor quiser subir. Só se quiser, se não quiser também. Se quiser, deixa comigo. E o ponto 3, para nós finalizarmos, busque a Deus acima de tudo. Busca o Senhor acima de todas as coisas. E para você fazer isso, o ponto 2 tem que ser completado, que é o coração arrependido. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, fala o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Evangelho é renúncia. Evangelho é renunciar.
A gente esquece, às vezes, dessa situação. A porta é estreita, o caminho é estreito. A gente, muitas vezes, quer se moldar conforme o mundo. Aquele, não nos conformeis, né, de Romanos 12, não nos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. Esse não nos conformeis, você pode também, tem versões para falar, não nos amoldeis, não toma o molde. Não toma o molde do mundo. Não fique como eles, não aparenta. Você está vendo todo mundo correndo para esse lado. Como o mundo anda, corre para o outro lado. A palavra vai dizer que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. E às vezes nós pegamos aí nossa Instagram, redes sociais no total, no geral, e caminhamos conforme seguimos pessoas completamente mundanas com conselhos mundanos. Seguimos pessoas que vivem completamente contrário à nossa expressão de fé. E nos satisfazemos com isso. Cuidado, toma cuidado. É estreito, é renúncia. Isso, sei que está fora de moda, essa declaração. Mas coloque diante de Deus e olhe falando, Senhor, eu estou no caminho contrário. Eu estou na contramão. Vejo muitas pessoas pensando, falando, pô, como será para o teu filho, né, conseguir viver no mundo do jeito que está hoje? Falo, tem que ser igual a mim, igual a qualquer pessoa que decidiu caminhar no Evangelho. Vai ter que se afastar, vai ter que olhar e falar, não, isso aqui não é o correto, esse não é o caminho que eu tenho que seguir. E aí o jovem, como é que ele vai fazer na escola? Da mesma forma, não vai participar. Não participa dos pecados. Como é que tu vai fazer na faculdade? Ah, mas o professor vai falar. Tá. Que isso? Que poder de Deus é esse que não te transforma a ponto de você conseguir suportar pessoas falando contrário à sua fé? Suporte. Olha e fala, resista. Fala, não, é essa decisão que eu tomei para a minha vida por completo. Eu vou viver para Ele. Amém? Independente de idade. Nós vamos passar esse amor. Nós vamos demonstrar esse amor através das nossas vidas. Salmo 27:4 fala o seguinte: esse momento que o Senhor esmagou meu coração, isso aqui que eu orei ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso... Eu, em lágrimas, fiquei orando ao Senhor isso, nesse momento de arrependimento. Falei que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Isso não é templo físico, é que o Senhor esteja aqui habitando no meu interior e que eu possa, todos os dias da minha vida, ter essa essência do Senhor. E se eu pensar em sair dessa essência, me esmaga, acaba com tudo que eu tenho, pode acabar, mas que eu não saia da tua presença, que eu não deixe de viver o que o Senhor tem, que eu não deixe de andar nos teus caminhos. Tenha isso como confissão. Olha o Senhor e fala, Senhor, que eu não posso, que eu não me afaste nenhum dia da minha vida da tua presença. Que eu busque ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. É isso que o Senhor deseja. Amém? Vamos colocar de pé. Deus deseja que você o ame acima de tudo. Em Lucas 14, 26, Jesus vai falar, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Entende? É uma renúncia verdadeira. No final desse versículo 33, ele vai falar, assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Para que você seja discípulo dele, ele está pedindo, renuncia a tudo, renuncia a sua vida, entrega o teu coração a ele totalmente, de forma total, se arrepende de forma verdadeira, genuína, coloca o coração diante dele, e realmente ele é misericordioso e ele perdoa. A gente, às vezes, tem até essa dúvida, né? De falar, vou ter que amar mais o Senhor do que meu pai e minha mãe.
Tem até um conflito, pessoas tentam deturpar essa palavra e falar que o Senhor está se colocando, Ele está acima de todas as coisas, mas querendo que você não ame a sua família. E é o contrário. Depois que eu coloquei Ele acima de todas as coisas na minha vida, eu amei muito mais a minha esposa. Eu amei muito mais os meus filhos. Eu amei muito mais os meus irmãos, meu pai e minha mãe. Eu pude orar e agradecer por tudo que eles puderam fazer na condição deles. Eu pude perceber tudo que eu fiz de errado e eu posso tomar um caminho diferente. Qual o caminho que você vai trilhar? Hoje o Senhor coloca diante de você essa possibilidade de arrependimento e de vida ao lado dele.